E para falar dessa grande produção e da parceria entre a TV Brasil Central e a TV Cultura, está com a gente aqui nos estúdios da TBC o diretor de rede da TV Cultura de São Paulo e também idealizador do documentário, Fábio Borba. Bom dia, Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danusa, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui na TV Brasil Central. A honra é toda nossa. Fábio, pessoal de casa, a gente mostrou aí na reportagem da Brunelli um pouco da história do Juscelino Kubitschek, ele que foi presidente do Brasil e que trouxe grandes mudanças para o nosso país, e eu digo muitas delas mudanças corajosas, né? Mas eu quero ouvir de você, por que JK? Por que um documentário dele? Juscelino foi o maior presidente que esse país já teve, né? Eu sempre tive uma relação muito próxima com a família, né, do presidente Juscelino, através da filha Maristela Kubitschek, e sou amigo também do amigo do Juscelino, Serafim Jardim, que está aqui conosco no estúdio. E eu sempre tive essa admiração por este grande homem público, né, que transformou a vida desse país. Ele revolucionou a vida do Brasil, ele transferiu a capital para o centro do Brasil, né, interiorizou as decisões nacionais, e nós sentimos na TV Cultura a necessidade de contar essa história para as novas gerações, né? As novas gerações, infelizmente, desconhecem o papel importante que teve Juscelino na nossa vida nacional. Por isso que o nome do documentário é JK, o reinventor do Brasil, porque ele reinventa a nossa ideia de nação. Então, essa foi a motivação principal. E tem um ponto muito importante, que no final de 2021, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa apontando a popularidade dos ex-presidentes do Brasil. Infelizmente, Juscelino aparecia apenas com 1% do conhecimento do grande público. Então, a TV Cultura decidiu colocar este projeto na prática, né, tirar do papel essa série documental, né, que vai ser hoje lançada aqui em Goiás através de um formato de longa-metragem, e um livro fotobiográfico que será lançado agora em maio também, contando a vida do ex-presidente JK. Atingir as novas gerações, fazer com que elas tenham conhecimento de toda a importância de Juscelino Kubitschek para o Brasil, é um dos pontos. Por isso que a linguagem do documentário é uma linguagem mais pop, assim, no formato até de um podcast? Justamente, né? Nós trouxemos profissionais do mercado, trouxemos publicitários para fazer essa série documental, utilizamos muitos recursos tecnológicos nessa nossa produção, né? E música, né? É um documentário muito musical, né? E cheio de tiradas também, né? Memes. Então essa foi a nossa intenção. Apresentar para o grande público um documentário numa linguagem jovial, numa linguagem musical, para que esse público ele tivesse o interesse em acompanhar a nossa série documental. E essa série será transmitida aqui na TV Brasil Central, que é a retransmissora da TV Cultura para todo o estado de Goiás. E para falar mais sobre isso, além do Fábio, que está aqui comigo, Fábio Borba, eu vou convidar o nosso presidente, Reginaldo Júnior, presidente da Agência Brasil Central, e também o Serafim Jardim, que foi quem o Fábio citou no começo da entrevista. Ele que foi amigo pessoal de JK, que viveu toda essa história e que, claro, tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Júnior, chega mais para cá com o seu Serafim, para a gente mostrar para o pessoal de casa a riqueza de conteúdo. Boa tarde. Fala, Fábio. Reginaldo. Tudo bem? Eu ia fazer uma surpresa, mas estragaram a surpresa, mas não tem problema não. A gente mudou. Seu Serafim, eu ia falar por o seguinte, favor. ó, o Fábio é importante, o Danusa. Muito prazer, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Eu também, presidente, o senhor. Seu Serafim, essa é a mãe da Ive. Sim. A Ive é uma menina linda. A Danusa, quando estava na frente da apresentação aqui antes, ela ficou grávida. A barriga dela cresceu mais que a minha, Fábio. Ficou grávida e nasceu uma menina linda chamada Ive. E a nossa apresentadora e também gerente da Rádio Brasil Central AM e FM. Vale Aqui, destacar, Júnior, dessa gravidez, que eu fiquei não só grávida, como eu apresentei até 9 meses na sexta-feira, a Ive nasceu na segunda. Tá vendo? Fantástico. Hoje demais. O Fábio nos alegra demais com a presença do Fábio aqui, que é diretor da TV Cultura, quer dizer, uma irmã da Brasil Central. E o Fábio é um irmão que eu tenho ganhado muitos irmãos ultimamente. O Fábio é um irmão que eu ganhei aí à frente da Brasil Central. Mas o Fábio hoje me deu, talvez, um presente que eu não estava planejado em ganhar, que é a presença do seu Serafim aqui, que foi secretário de JK, que tem a história de JK na cabeça,
que é, inclusive, quem cuida da casa, né? JK, e que merece, e aí eu vou fazer um desabafo aqui, que merece ser respeitada essa história. A história do JK, ela precisa ser respeitada não só como o JK em pessoa, mas por pessoas, e hoje, apenas 5 pessoas, hoje, que conviveram com o JK, estão aqui, entre nós. E a pessoa que mais conviveu no momento mais importante da vida de JK é o seu Serafim. Então, hoje nós estamos recebendo, talvez, a maior autoridade em JK do Brasil e da história. Concorda, Fábio? Plenamente. Né? Então, para nós hoje, dizem que tem dia que a gente joga num campinho de várzea, e hoje eu quero falar que hoje é dia de Maracanã para a gente. Com certeza, senhor Serafim. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Mas, para a gente falar para o pessoal de casa que está aqui ligadinho, assistindo a TV Brasil Central, através da TV, através do nosso canal do YouTube, que tem mais de 450 mil inscritos. O senhor que conviveu com o Juscelino Kubitschek, foi secretário, amigo pessoal. Qual o legado que ele deixou para o senhor, que o senhor conheceu e que o senhor tem prazer hoje de contribuir com documentários como esse que vai ser lançado hoje, no Oscar Niemeyer mais tarde, mas também para as novas gerações conhecerem um pouquinho de JK, assim como o senhor? Olha, o JK, o Juscelino, era uma pessoa, como dizia o coronel Afonso Eliodoro, ele era de outro planeta, porque era uma pessoa completamente diferente. Muito emotivo, muito sentimental. E por ser emotivo e sentimental, ele sofreu muito, sofreu demais. E a minha presença com o JK, porque eu nasci também em Diamantina. Também mineiro? Sou mineiro, nascido em Diamantina, na terra do JK. E acontece o seguinte, o meu pai, que era amigo do Juscelino, ele costumava dizer que a nossa amizade era uma velha tradição de família. Porque o meu tio, que foi arcebispo de Diamantina, foi um dos grandes amigos dele. E o meu pai, que nasceu também em 1902, o acompanhou, fez a primeira comunhão com ele, estudaram junto no seminário de Diamantina e moraram junto em Belo Horizonte, onde morava numa posada, numa JK, Zé Maria de Alquimim, Odilon Beres, meu pai, Zé Jardim, os primos do Juscelino, o Olemar e Edivaldo Lacerda de Oliveira, né? E Tales da Rocha Viana. E o que é importante em tudo isso é que todos 7 formaram. 4 em medicina, Alquimim em direito, o meu pai em odontologia e o Tales da Rocha Viana em engenharia. E o Juscelino era um homem completamente diferente. E eu passei a conviver com o JK quando ele volta do exílio, em 1967. Mas, quando eu era jovem, eu tinha meus 7, 8 anos, eu muitas vezes abria a porta da minha casa para receber o Juscelino. E aquilo já me deixava, assim, uma certa, né, que ele era fora de série. Era um homem à frente do seu tempo, porque ele tomou decisões extremamente corajosas, né? O que acontece, o Juscelino, quando ele assume, porque a história do JK, eu costumo dizer que a gente fica um dia, uma noite, falando sobre o JK. Mas, veja bem, quando ele é escolhido por Benedito Valadares para ser o seu chefe de gabinete, ele não queria, ele queria continuar como médico, mas ele acabou sendo nomeado por Benedito chefe de gabinete. E o Benedito, vendo que ele tinha jeito para a política, colocou ele como candidato a deputado federal. Aí ele é eleito deputado federal. E como deputado federal, que inicia a vida política do JK, ele inicia com uma obra em Diamantina que está lá até hoje, que é uma ponte que liga Diamantina a Rio Vermelho. E o JK, veja bem, o JK, como deputado federal, ele logo em seguida, porque o Getúlio, em 1937, fecha o Congresso, ele volta para Belo Horizonte. Mas ele costumava contar para nós
que a amizade dele com o Benedito continuou. Então, todas as noites que podia, eles dois estavam sempre juntos. E o Benedito acaba, em 1940, nomeando ele prefeito de Belo Horizonte. Ele também não queria. Tanto que ele é nomeado no dia 16 de abril, vai tomar posse só lá no dia dos 8, porque ele não queria também, ele queria continuar na medicina. Como prefeito de Belo Horizonte, logo em seguida ele é chamado de prefeito furacão. Por quê? Chegou colocando ordem na casa. Com 10 dias, ele tirava o paralelepípedo da Avenida Afonso Pena para colocar na Avenida do Contorno. E menos de um mês, ele inaugurava com o presidente Getúlio Vargas a Avenida do Contorno. Eu gostei dessa denominação aqui na Agência Brasil Central, vou roubar. A gente tem um presidente furacão, que ele chegou também da mesma forma fazendo história aqui na TV Brasil Central. Como que o senhor avalia hoje esse lançamento? Desculpa. Pode ficar à vontade, Júnior. A gente falando do prefeito furacão, e a primeira-dama, dona Sara, como é que ela reagia com isso tudo? Porque ele queria ser médico ali naquele momento. Sim, aí de uma hora para outra ele vira chefe de gabinete, inclusive. Depois ele vira prefeito furacão. Mas por quê? Dona Sara era filha de um político. Então já estava em casa. Não, de um político que sofreu. A dona Sara não queria que o presidente entrasse na política, queria que ele continuasse como médico. Mas desde o momento que ele entrou na política, ela deu todo o apoio a ele. Porque a história do Juscelino é o seguinte, ele casa com dona Sara em 31. Em 32, ele como médico vai para Passa Quatro, na revolta de 32, né? Na Revolução de 32. Pois bem, aí que ele fica conhecendo o Benedito Valadares. E a história dele com o Benedito na política é impressionante, porque quem coloca o Juscelino na política é o Benedito Valadares, né? E aí essa lealdade foi até... Foi, aí então, quando ele vai... A importância da lealdade, né? Ir para prefeito, ele deixou Belo Horizonte, as principais avenidas radiais de Belo Horizonte foram abertas por JK. Avenida Antônio Carlos, Avenida Silviano Brandão, Avenida Tereza Cristina, todas elas foram abertas por JK, né? E o Juscelino, quando a história dele com o Niemeyer é muito interessante. A minha também, viu? Né? A minha também. O senhor não sabe o quanto a minha história com o Niemeyer é interessante. Pois é, então, o Juscelino, ele queria transformar a Pampulha num bairro turístico, mas ele tinha pessoas que achavam que não, que ele tinha... Aí ele faz um concurso, né? Ele faz um concurso, e não gostou, porque eu acho que o Juscelino, em 1930, quando ele vai especializar em Paris, ele tem a oportunidade de conhecer as principais capitais da Europa e vai até o Oriente Médio. Então, ele volta de lá com a cabeça, com a visão completamente diferente. Claro. Então, esse concurso, ele não gostou. E ele estava na prefeitura, quando vai visitá-lo, que agora fugiu o nome, mas, enfim, ele vai visitá-lo e o Juscelino, ele era do IFAM. Presidente do IFAM. Ele era presidente daquela época do IFAM, né? E o Juscelino, então, conta para ele que ele tinha feito um concurso e não tinha gostado. Então, ele vira e diz o seguinte, eu estou aqui em Belo Horizonte com um arquiteto jovem, mas que já está fazendo sucesso. Você quer conhecê-lo? Juscelino falou, traz ele aqui agora, né? Então, ele vai, busca o Niemeyer chega, Juscelino pergunta a ele se ele estava disposto a ajudá-lo, ele diz que sim, então ele fala assim, então nós vamos agora lá na Pampulha. Já sai de carro com o Niemeyer, e a Pampulha já existia o lago. O lago, né? Mas era bem menor. Aí ele mostra tudo que ele queria ao Oscar Niemeyer, e quando eles voltam para a prefeitura, ele vira para o Oscar e diz o seguinte, mas eu quero isso amanhã.
O senhor passa a noite trabalhando. Passaram a noite toda trabalhando. Então, contava o JK para nós que quando ele recebe o telefonema para ir até o hotel para ver o projeto, né? Ele, quando abre a porta, só tinha papel. E aí ele impressionou com o Oscar, né? Com os desenhos, com as linhas, futurísticas também, né? Na mesma hora ele falou, olha, eu vou aumentar o lago, eu quero isso. E, inclusive, a Igreja São Francisco chama a Igreja São Francisco em homenagem ao pai dele, que está enterrado na Igreja São Francisco em Diamantina, o João César Moreira. Senhor Serafim, o senhor está falando de abrir caminhos, de abrir rodovias, que já são grandes feitos. Mas conta para nós, como que foi a história de abrir Brasília? Olhar lá no meio, no coração do Brasil, num lugar que não tinha nada e falar, aqui vai ser a nossa capital. Eu acho que essa história deve ser sensacional. Brasília já estava no mapa. Sim, aquele triângulo lá. Tinha um triângulo dizendo assim, a futura capital do país, não resta dúvida. Mas a coragem do JK, quando ele responde ao Tuniquinho que ele ia seguir e que ia mudar a capital, ele conta para nós que logo que ele toma posse na presidência da República, veio a revolta de Jacareacanga. Aí o que acontece? Ele contava para nós que ele estava certo que eles iam derrotá-lo, que iam tirá-lo do poder. Aí o que ele faz? Ele manda a lei da construção de Brasília para o Congresso, né? E ele dizia isso, eu mandei porque eu achava que eu ia sair, pelo menos já ficava Brasília. E o Juscelino era uma pessoa que quando ele realizava mesmo. Ele, inclusive, virava para você e falava assim, olha, eu aguardo, que hora que 9h05. Se passasse 9h10, ele já estava lá embaixo ou já tinha pego um carro. Já tinha ido. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para o senhor. Extremamente polêmica. O Juscelino nasceu em Minas, é mineiro. Se tornou prefeito, depois se tornou prefeito governador, depois se transformou presidente da República, trouxe para o meio do Planalto Central Brasília, e isso foi extremamente importante. Mas eu quero entender do senhor o seguinte, Juscelino deixou a presidência da República e se candidatou a senador por Goiás. Concorda? Perfeito. Essa é a prova que o piqui de Goiás é muito melhor que o de Minas ou não é? Não, igual. Não. O nosso é muito melhor. Eu falo isso porque ele se apaixonou por Goiás. É impressionante, porque depois, inclusive, quando ele foi caçado, voltou, ele, inclusive, comprou uma fazenda aqui em Lusiânia. Né? Não, o Juscelino tinha um amor por Goiás, como tinha também pela sua Minas Gerais, não é essa dúvida. Mas eu costumo dizer que Goiás é muito parecido com Minas, é muito chegado a Minas. Parece que, tanto que quando eu visitava Goiânia, isso em 1958, 59, na construção de Brasília, a gente vinha de Brasília para cá. Eu lembro que se comentava que Goiânia tinha Belo Horizonte, por exemplo, tinha a Praça 7 e as avenidas, né? E que tinha buscado lá em Belo Horizonte a Goiânia quando foi inaugurada. Quando é que foi? Goiânia hoje tem? 90 e... Agora eu não estou lembrando de cabeça, não, produção. Vocês só para aqui nos meus ouvidos, mais de 90. Só para que a voz da consciência. Mas falando em Goiânia, hoje é o dia do lançamento oficial aí da série, né? 90 anos, exatamente, a minha voz da consciência. Pipoca com piqui. Pipoca com piqui. Seu Serafim, Fábio, por que Goiânia para a estreia em primeira mão dessa série?
Eu achei que você ia falar. Não, achei que você ia falar alguma coisa. Eu estou procurando aqui o Danilo, que está aqui, que é, inclusive, né, Fábio, da TV Litoral, da Cultura Litoral. Litoral de Santos. Eu vou botar o Danilo aqui na conversa também. Conta para nós, Fábio, por que Goiânia? Goiânia, primeiramente, a TV Brasil Central e a TV Cultura estão num momento extraordinário, né, dessa parceria. É uma relação muito profissional e que tem um compromisso de levar, né, a informação para as pessoas, né, com credibilidade, com lastro. Juscelino tem uma história, né, aqui em Goiás, né? Brasília está aqui, né? Então nós decidimos nessa aproximação entre a TV Cultura e a TV Brasil Central escolher, né, a Goiânia para ser a primeira cidade a exibir a série documental no formato longa-metragem, né? É um símbolo dessa parceria extraordinária entre a TV Cultura e a TV Brasil Central. Nós fizemos, nas últimas 2 semanas, a transmissão do Goianão pela TV Cultura, né, em rede nacional. Eu estava achando que era 400 mil pessoas que tinha visto, o Rafael Vasconcelos está ali, escondido. Na Grande São Paulo, quantas pessoas? Por volta de 1 milhão de pessoas, né? E em todo o Brasil nós o povo falava que a Brasil Central tinha morrido, que a cultura tinha morrido. Olha que engraçado. Pois é. 1 milhão de pessoas assistindo o Campeonato Goiano lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E a média nacional, 5º lugar, né? A repercussão foi extraordinária dessa transmissão do Goianão. Faremos mais, Reginaldo, né? Só não pode transmitir o jogo do time da ABC. Estava aqui o Zezinho de vermelho, o Rafael joga também no time. O Rafael é bom de bola, só que é fominha. O Zezinho, eu já demiti ele 3 vezes no ar aqui. Porque o time da ABC de futebol é ruim demais. Graças a Deus, esse pessoal faz televisão, rádio aqui. A Copa Imprensa não veio para cá. Mas o time é ruim demais da conta. O Rafael até que tentou contratar, o Rafael contratou o Danilo Dias, botou... Quem mais? O Rui. O Rui que é ruim também, nunca jogou nada, não. O Rui é ruim. Mas o Danilo Dias é bom. O Rafael, mas não ganha nada. Aí, quando eu ameaço que vou demitir o técnico, Fábio, eles pegam um time aqui do Parque Santa Cruz, aqui, coitado do time, ruim, time pior que o nosso. Aí eles vêm aqui e ganham de 8-0. Na semana seguinte é 5-0 que a gente perde, 5-1, gol do Rafael de pênalti, porque o juiz é amigo do Rafael, criou uma confusão, depois ficaram amigos. Então, assim, graças a Deus que essa audiência nossa lá de 1 milhão, ela foi pelo Campeonato Goiano, porque se fosse pelo time da ABC jogando aqui, nós íamos passar uma vergonha. Fica tranquilo. Graças nós a Deus. Teremos o time vamos deixar o Fábio falar. Da ABC. Mas essa é um momento especial da relação das 2 emissoras, TV Cultura e TV Brasil Central, e trazer JK, né, pela primeira vez no formato longa-metragem, para a gente é uma satisfação, porque aqui há história, né, vinculada com Juscelino Kubitschek, né? Foi aqui em Goiás que Juscelino se comprometeu a cumprir a Constituição e trazer a capital para o centro do Brasil, as decisões nacionais serem tomadas a partir de aqui, fez, né? Então, para nós, é um símbolo de uma aproximação muito forte entre essas 2 emissoras públicas, né? E seguiremos, né, com outras agendas, mas Juscelino Kubitschek inaugura essa grande parceria entre TV Cultura e TV Brasil Central. O lançamento ocorre hoje no Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 6h30 da noite, mas aqui na telinha da TV Brasil Central você vai poder também conferir essa série nos dias 20 e 27 de abril, às 10h30 da noite. Fábio, o que essa série, o que esse material tem de diferente do que já foi lançado de JK? Tudo, né? Não desmerecendo todo o trabalho que já foi feito, né? Nós temos ótimos documentaristas, Silvio Tendler fez um excelente documentário sobre Juscelino, e nós reunimos, né, os especialistas em JK para este projeto, que não é só a série documental, né? É um livro fotobiográfico também, né, que será lançado agora em maio. O Serafim Jardim, que é presidente da Casa de Juscelino lá em Diamantina, foi o primeiro grande apoiador deste projeto, como instituição e como pessoa amiga do Juscelino Kubitschek, né? Então, nós temos dentro deste grande projeto uma linguagem diferente, trouxemos profissionais não documentaristas, justamente para chegar com uma linguagem mais acessível para o jovem, né, que precisa conhecer e entender a história de JK. É uma série bastante musical, trabalha com bastante memes, né, com bastante tiradas. Isso diferencia a nossa série, né, e tem feito as pessoas pedirem cada vez mais a exibição. Esse projeto ele foi lançado em novembro, né, em rede nacional pela TV Cultura, só que
devido ao sucesso, nós lançaremos na maior quantidade possível de capitais, de cidades, e levar a história de Juscelino, que é muito bonita. E o que JK deixa de legado para a política atual? Determinação, democracia e bastante engajamento, né? Eu acho que aquela frase, né, do Clube da Esquina, os sonhos não envelhecem. E Juscelino sempre sonhou. Menino pobre de Diamantina, com dificuldades para estudar, órfão de pai até os 12, órfão de pai desde os 3 anos de idade, né? E ele decide sair do interior do Brasil, né, e revolucionar o Brasil, reinventar o Brasil. O JK, ele é o brasileiro, né? Se você verificar a vida de cada brasileiro, o brasileiro médio, Juscelino foi isso. Ele conseguiu provar que é possível sim sonhar e realizar. Mesmo o sonho sendo antigo, o sonho não envelhece. Ele conseguiu sonhar e trazer os brasileiros para sonharem juntos, né? E foi por isso que o Brasil foi reinventado, porque um menino pobre de Diamantina sonhou e o brasileiro também sonhou. Certo. O que eu também não entendo, e eu estava vendo ali até uma foto da posse do Jânio Quadros, como é que troca o Juscelino por Jânio? É incrível como é que a gente tem a capacidade, claro que a gente acerta errando, né? Mas como é que você troca um Juscelino Kubitschek por um Jânio Quadros? Pelo amor de Deus, o senhor viveu na época. Como é que foi aquela época com o Jânio Quadros lá? O que acontece muitas vezes hoje, né? O Jânio foi eleito, né, numa hora em que o Juscelino dava o seu apoio. Essa é a foto. Dava o seu apoio a um deputado, da UDN, que era contra ele, que era o Juracy Magalhães. Juracy Magalhães era o candidato do JK, mas eles, vendo que o Juracy era um candidato que tinha o apoio de alguns, a UDN então resolve ir à procura do Jânio e faz o Jânio. E aí, infelizmente, vem a vassourinha e não sei mais o quê, e o Jânio foi eleito. E foi um grande erro cometido pelo povo, pelo eleitorado. Sim, não resta dúvida. Né? O Jânio assume a presidência com menos de 7 ou 8 meses, ele renuncia. E aí, de Jânio para cá, nós vivemos, né, nessa confusão total. Verdade. Mas, veja bem, o que eu gostaria de falar... O Jânio Quadros ele representava a esquerda do país naquele momento? Não existia. Não, eu acho não. que não existia. Não existia essa naquela divisão. época, essa divisão, essa esquerda, direita. Tanto que lá na casa de JK, uma das perguntas que eu recebo mais, as pessoas perguntando se Juscelino era da direita ou da esquerda. Eu falei, não, ele não era nem de direita, nem de esquerda, nem do centro. JK era do povo. Ele era um presidente que só pensava no bem, no povo, de realizar, de fazer. Por exemplo, se nós pegarmos JK prefeito, e o que Juscelino fez como prefeito de Belo Horizonte é impressionante. E aí ele vem como governador. Como governador, ele lança o binômio Energia e Transporte. E o que é o Energia e Transporte? Ele, em 1952, cria a CEMIG. Por que ele criou a CEMIG? Porque ele estava trazendo para Belo Horizonte a Manas. Né? E foi importante a Manas para poder vir para Belo Horizonte e ser inaugurada em 1954 pelo o Getúlio, né? Queria mais energia. Então, ele criou a CEMIG. Foi corajoso chamar o Getúlio, né? A CEMIG. Sim, ele foi o único presidente que compareceu no velório do Getúlio. Na época. Aliás, governador, que compareceu. E aí vem a história, por exemplo, eu guardo na minha mente que, se vocês permitirem, do último discurso feito pelo JK, em 1955, quando ele dizia: vadeando o rio, transpondo montanha e atravessando o Planalto, o binômio Energia e Transporte vai levar ao interior mineiro a mensagem do meu governo. Quando atravessava a porta do Palácio da Liberdade, eu prometi a este povo
mais estrada e mais energia. E agora que comemoro o 4º aniversário do meu governo, vejo que tudo realizei. Se vos prometi 200 mil cavalos de força, aí estão 255 mil, gerado pelas usinas de Tuntinga, Tronqueiras e Piau e pelas duplicações de Gafanhoto e Pajoquim, além dos 150 mil, por iniciativa própria, em que o meu governo deu todo apoio. E Minas viu mudar o seu potencial elétrico de 200 mil para 600 mil cavalos de força. No que diz a rodovia, se vos permitir 2.000 quilômetros de novas e modernas rodovias, aí estão 3.087 quilômetros, sucando o Estado em todas as direções. E assim era o JK. Isso ele prometeu e cumpriu. Tanto que, como prefeito, ele vai para governador. E como governador, ele vai para a presidência da República. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nesse clipe aí, não sei se os meninos têm como dar uma pausada, na hora que está aquele caixão lá, que tem uma pessoa que está ali carregando aquele caixão. Aqui, Eu não sei que hora que é. É logo depois do... Acho que é de essa aí? Acho que é depois. Essa daí. Não, depois. É na próxima, né? Na próxima. Passa aí. Pode continuar, é na outra. Não, é outra. Aqui, ó. Sou eu. Uhum. Quando é o senhor ali. O que o senhor estava pensando nesse dia aí? Olha, eu viajei à noite, eu não acreditava, porque no dia 7 correu um boato da morte dele, né? E foi um boato. E quando ligaram dizendo que ele tinha morrido num acidente, eu não acreditei. Tanto que eu viajei a noite toda para poder estar aí. Eu tinha 41 anos de idade, hoje eu estou com 88. Estou com a metade do senhor. Tomara que quando eu chegar aos 88 eu seja tão bem quanto o senhor Fábio, para a gente chamar a audiência para o público que assiste a gente. O senhor falou dessa cena do caixão ali, né? Quem assistiu o documentário vai entender se aquele acidente foi um acidente provocado. Aliás, ele morreu de morte matada ou de morte morrida, né? Eu acredito que tenha sido provocado, né? O Juscelino, ele tinha pretensões de voltar a ser presidente, ele via que o Brasil precisava dele, né? E, infelizmente, aconteceu dele ser perseguido, né? Foi cassado, ele era senador aqui pelo estado de Goiás, teve os seus direitos cassados, e Juscelino, infelizmente, tem uma série de informações, tem uma série de pontos, né, que nos leva para essa conclusão. O Ronaldo Costa Couto, que é um grande biógrafo, um grande estudioso de Juscelino, ele fala que a morte de Juscelino ainda é um livro em aberto, né? Ele precisa ainda de um desfecho. Infelizmente, o nosso presidente JK ele foi assassinado. Eu que reabri o caso. Olha isso, hein, Rafael? Viu? Eu que reabri o caso da morte do JK. E o Serafim, ele e escrevi um livro, Onde Está a Verdade, e hoje eu faço palestra em vários lugares, inclusive com presença de militares, né? De homens, como eu costumo dizer, os homens de 64. Esses, sim, fizeram muita maldade. Mataram o JK. Foi 3 no ano, em 9 meses, né? E o Lacerda, os 3 líderes da Frente Ampla. E até hoje ninguém sabe como é que Juscelino morreu, como é que Jango morreu, como é que Lacerda morreu. Danusa, há duas comissões da verdade, a do Estado de Minas Gerais e a da cidade de São Paulo, concluíram, né, que o Juscelino ele foi assassinado. Né? Um amplo estudo. O Carlos Heitor Coni, um grande jornalista. Inclusive, fui entrevistado e tenho certeza absoluta. Eu tenho documentos que provam. Né? Eu nunca vi um processo tão mal feito como foi feito o processo da morte do JK. O senhor precisa de ver o que a gente já viu por aqui também de processo. Mas, Danusa, aproveitar, Danilo, você podia entrar aqui para a gente falar um oi. Ele é tímido ou não? Um pouquinho. Não, mas ele vem aqui. Ele é da TV Cultura de Santos. Sim, né? sim. TV Cultura Litoral. Vem cá.
Eu vou despedir de vocês. Olá, aqui. seja muito bem-vindo, Danilo. Não queira levar ela para lá, não, porque ela já veio de lá para cá. Não vem com essa... Leva ela pra praia, tem Não. praias bonitas. Não, eu vou. Beleza, praia a gente vai aqui, que você não conhece é Aruanã. Aruanã, tá pertinho, né, Júnior? Você já foi no Araguaia, não? Não fui. Piqui, você já comeu? Também não. Não, vai morder um hoje. Mas, ó, vou deixar você falar um pouquinho aqui da sua história lá. E é uma honra te receber aqui. E vou sair aqui à francesa, vou ficar vendo esse restante aqui dessa entrevista aqui. Fábio, seu Serafim, o senhor hoje me deu talvez a maior honra que eu poderia receber, mas isso aí deixa para depois para a gente contar para os outros. Mas só a presença do senhor aqui hoje, eu já estou sentindo até que estou mais bonito. Eu posso dizer duas coisas aqui? Deve. Claro. Vou dizer. Primeiro, que o que o Fábio está fazendo pelo JK e pela casa é impressionante. O Fábio me procurou em dezembro de 2021 para fazer um livro. E eu dei ele todo o apoio. E ele viu que o livro está sendo feito, vai ser lançado, mas era um documentário sobre a vida do presidente. E é impressionante, porque as pessoas que assistem saem dizendo isso é uma história. Porque falar de JK, fala de Getúlio, fala de Lacerda, quer dizer, fala de todos que não se comenta atualmente desses políticos. Os políticos autênticos, verdadeiros, né? Que Como bom foi o que nós, JK. da Brasil Central, Pois é. temos um Fábio aqui. Temos um Fábio aqui para nos ensinar um pouco e para que a gente possa, pelos próximos 44 anos, curtir dizer, essa amizade Reginaldo, aí. Daqui e 44 dizer, eu vou Reginaldo, ficar eu e a Carol, os meninos só. E dizer, Reginaldo, que para mim é um prazer imenso estar aqui com você, com a Danusa. É fantástico. Eu digo isso para você porque o Juscelino me ensinou muito. Eu aprendi muito com o JK. E hoje eu quero dizer aqui, ao vivo, que você está sendo convidado para no dia 12 de setembro estar em Diamantina para receber a medalha JK. Olha que Viu? emoção. Tá ok? Parabéns, o viu? Júnior emocionado, olha Você- só. Homenagem Viu? mais do que É. merecida por Pois toda a bravura. Toda bravura, todo o ao termo trabalho. furacão que eu adorei, vou adotar para o dia a dia. Eu tenho certeza que o Júnior merece isso e muito mais, porque o que ele tem feito aqui na TV Brasil Central, realmente, ele chegou aqui para mudar. Não sei se vocês conhecem a história do Júnior ou não. Há 23 anos atrás, ele era o moço que trazia o papelzinho para o apresentador aqui no estúdio, com os recados dos telespectadores. E há mais de 3 anos, já um pouquinho mais de 3 3 anos? anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses. O Júnior tem mudado a história da TV Brasil Central. Eu estou aqui, vai fazer 10 anos e não acreditava em revolução aqui na TV Brasil Central. E o que está acontecendo de 3 anos e 9 meses para cá, realmente a gente passou a ser reconhecido e é pela bravura do Júnior, pela coragem do Júnior que hoje a gente tem a honra de ter vocês aqui conosco. Obrigado. Obrigado. A filha de Juscelino, a adotiva, Maristela, ela fala o seguinte: eu vim para passar um tempo E fiquei a vida inteira. e fiquei a vida inteira. Eu não quero ficar a vida inteira, mas que se eu puder deixar um legado para que a vida inteira as pessoas entendam que o que a gente veio fazer aqui, eu não vim fazer sozinho, nós viemos, um time, a gente faz, tal, se as pessoas entenderem que o que a gente veio fazer aqui foi transformar a Brasil Central na maior emissora de televisão do estado de Goiás. É isso que a gente quer. Só isso. Se não der certo, a gente volta para casa com a viola no saco, né? E vamos comer piqui lá em casa. Mas eu tenho certeza que já deu certo. Já deu certo. Vou deixar o Danilo falar um pouquinho aqui. Sim, claro. Gente, obrigado. Vou deixar vocês aqui. Vou, porque eu vou ver onde é que o Rafael vai pagar a janta hoje. Porque o almoço hoje o Rafael vai pagar. Eu entendi. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu não entendi o porquê do apelido, Fábio, do apelido Furacão. Agora eu entendi. Primeiro que ele tem uma oratória maravilhosa, ele dominou o espetáculo, né? E eu venho aqui por convite do Fábio, que é nosso diretor de redes. Eu fico muito feliz em estar aqui. Conheci o Serafim, que é um pedaço da história, né? Além de ser uma pessoa extremamente articulada na política, que é um prazer que eu tenho, Danusa, e muito simpático. E estou vendo você, a tua equipe aqui,
O Júnior entrou, fez, mudou a pauta, a gente refez tudo. Então eu, por mais que seja diretor lá na TV Cultura, lá de Santos, que nós cuidamos do litoral inteiro, quase de São Paulo, a gente só não pega um pedacinho, em breve, né? Em breve pegaremos. Mas eu venho aqui mais para aprender. Acho muito bonito o trabalho, parabéns, articulados. Eu acho que esse formato de talvez vai dar, já deu, né? Dá para perceber que, além da competência, a gente tem uma entrega muito qualificada, muito bem feita e com pessoas muito bacanas aí por trás das câmeras que estão trabalhando e parabéns. Obrigada, Danilo. Esse elogio vindo de pessoas que realmente entendem que fazem TV, ele tem muito mais valor. Então é isso. Estou aqui com o seu Serafim Jardim, ele que foi secretário, assessor, amigo pessoal de JK e que nos deu hoje um pouco da honra de conhecer essa história. Como ele mesmo disse, a gente poderia ficar aqui um dia e uma noite, uma semana conversando sobre JK, mas tem o documentário que será lançado hoje no Centro Cultural Oscar Niemeyer e que, claro, você consegue acompanhar aqui na telinha da TBC nos dias 20 e 27 de abril, às 10h30 da noite. O senhor Serafim, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço de estar aqui com vocês e sempre admirei Goiás. Goiânia, quando eu fui para Brasília em 1958, eu saía lá de Brasília, muitas vezes andando pela estrada ainda de terra, mas vinha a Goiânia, né? Beber a aguinha de Goiânia, né? Eu também. Como o Júnior falou, eu sou de São Paulo, vim para cá ficar um pouquinho e estou ficando a vida toda. Muito obrigada, senhor Serafim. Eu que agradeço e eu queria somente dizer uma coisa. Sim. Eles me chamam de secretário particular. Eu não fui secretário particular. Eu fui o amigo que estive sempre ao lado dele e esse secretário particular veio de um colunista de Belo Horizonte, o Wilson Frade, que de tanto me ver ao lado do presidente, passou a me chamar de secretário e até hoje me chamo de secretário particular. Mas eu costumo dizer que eu sempre fui aquele amigo escolhido por ele, né, que eu acompanhei durante os 9 anos da vida dele. Tá certo. Viu? Fábio Borba, diretor de rede da TV Cultura e também um dos idealizadores do documentário JK. E também o Danilo, que é diretor da TV Cultura Litoral. Muito obrigado pela participação. E vamos deixar aí o convite para o pessoal para assistir o documentário. Perfeito. Sábado, dia 20, o primeiro e segundo episódio serão reprisados aqui na TV Brasil Central e pela TV Cultura em Rede Nacional. E no dia 27 também o terceiro e quarto episódios. Além disso, hoje lançaremos aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, uma parceria com o meu amigo Reginaldo, o documentário na versão longa-metragem. Vai ser a primeira vez que o documentário, que é dividido em 4 episódios, será exibido numa versão longa-metragem e escolhemos Goiânia para isso. Então, todos estão convidados. Tá certo. Muito obrigada. Danilo, obrigada pela participação. Obrigado pessoal do Brasil Central, quem está assistindo a gente, muito obrigado e novamente, parabéns. Obrigada, pessoal.